Se você veio em busca de descobrir o que um Tech Manager faz na prática, você está no lugar certo. Olá, eu sou Marlon Vidal e nesse vídeo eu vim te explicar tudo o que você precisa saber que é responsabilidade direta ou indiretamente de um Tech Manager, baseado em 3 principais pilares: engenharia, pessoas e agilidade. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é qual que é a diferença entre um Tech Lead e um Tech Manager. O Tech Lead ele é o responsável técnico por tomar decisões técnicas e apoiar o time no processo de desenvolvimento. E o Tech Manager é responsável por fazer a gestão das tarefas, influenciar nas decisões técnicas, mas não ser o responsável, e fomentar a discussão técnica sobre como as coisas são feitas. Desde como nasce uma tarefa, como ela deve subir para a produção, e uma vez que ela estiver sendo utilizada pelo usuário final, como ela vai ser acompanhada e gerenciada para que a gente tenha sempre o nível de qualidade de software como o cliente espera. Começando pelo pilar de engenharia, tem uma dúvida muito comum que é: posso ser um Tech Manager tendo conhecimento técnico ou não? Isso varia bastante, mas se você tem alguma familiaridade com práticas de engenharia, como algoritmos, estruturas de dados, princípios básicos de programação, isso é importante para que você tenha contexto sobre o dia a dia do que você vai estar trabalhando. Mas não necessariamente é obrigatório que você tenha sido um desenvolvedor no passado para poder ser um bom Tech Manager. Isso é um mito e eu conheço grandes profissionais que não são técnicos e que fazem um trabalho excelente. Então você sim pode ser um Tech Manager não sendo da área técnica. E principalmente, um Tech Manager ele precisa olhar para números para saber se o seu time está entregando e se o produto que você gerencia está funcionando. Por isso que não necessariamente um Tech Manager ele precisa ser técnico, ele precisa ter um senso crítico, ele precisa ter poder de análise e ele precisa ser uma pessoa que gere influência dentro das pessoas que compõem o seu time, porque não é o Tech Manager que vai fazer a entrega, e sim o seu time que vai prover o valor que o cliente final espera, e aí o fruto desse resultado, aí sim vai ser computado aí na sua conta, né? E você vai ser avaliado pela qualidade do seu trabalho. Então, falando sobre processo de desenvolvimento, o que um Tech Manager precisa influenciar e não necessariamente executar, em alguns casos sim, principalmente se você já tem aí um background mais técnico, mas basicamente qual que é um pouco do seu papel dentro de um time de desenvolvimento para que você efetivamente tenha sucesso aí no seu trabalho. Primeiramente, versionamento de código. Quais são as estratégias que o seu time utiliza para que você consiga saber qual que é o código que vai para a produção, qual que é o código que está em desenvolvimento, qual que é o código que está em homologação? De novo, essa não é uma responsabilidade do Tech Manager implementar e garantir que funciona, mas você precisa entender, questionar e sempre fomentar discussões para que o nosso processo de versionamento do código é o ideal, ele está mais resolvendo problemas do que gerando problemas. Então isso é um tema bem importante que você precisa estar 100% alinhado, inclusive com o Tech Lead do seu time. Isso se você não for a pessoa, né, que além de exercer o papel de Tech Manager, você é o próprio Tech Lead do time. Code Review. O seu time faz Code Review? Essa é uma prática bastante importante para que todo novo código que entre na base, ele é avaliado principalmente por pessoas que têm ou mais tempo de casa ou que têm uma senioridade melhor. Isso no longo prazo vai garantir que você tenha uma base de código saudável e que está crescendo com consistência. Então, fomente essa prática dentro do seu time se ela já não existir. Qual é a ferramenta que você utiliza para fazer a gestão das atividades? Não é a primeira vez que eu já trabalhei numa empresa ou eu presto uma consultoria que normalmente as pessoas se organizam
ou por tarefas ali no Trello, apesar dela ser, né, uma ferramenta, a gente está falando sobre ferramentas aqui, ou as pessoas elas trabalham na própria cabeça delas, né? Mal faz ali uma anotação num bloco de notas. Então você precisa de ter uma ferramenta que te ajude a gerenciar o trabalho de desenvolvimento. E quais ferramentas seriam essas? Pode ser Jira, Kanban, Azure DevOps, entre diversas outras que a gente tem aí dentro do mercado. Então, isso sim, né, o Tech Manager ele precisa ter uma ferramenta para poder ter o melhor do seu trabalho. Documentação. Como que você influencia o seu time a gerar documentação sobre todo o trabalho que está sendo desenvolvido? Seja uma documentação técnica, seja uma documentação de negócio, seja uma documentação de como as coisas funcionam dentro da sua empresa. Isso é extremamente importante para que você ganhe escala na replicação de conhecimento dentro do seu time. Muitas vezes as pessoas elas gastam bastante tempo explicando coisas que poderiam ter sido gravadas, que poderiam ter sido documentadas, e isso vai te economizar bastante tempo quando você ou precisar fazer o onboard de uma nova pessoa, ou quando precisar voltar, né, numa decisão acalorada, onde foram tomadas decisões e essas decisões não foram documentadas. Então isso vai te ajudar a remover muitas dores de cabeça que você vai enfrentar durante o processo. Como que está a cobertura de testes e a qualidade do software que está sendo entregue? De novo, não é uma responsabilidade sua de executar, mas você pode influenciar e questionar se o código que está sendo gerado, ele atende um percentual de cobertura de testes? Os desenvolvedores estão fazendo testes unitários? Os desenvolvedores estão fazendo testes ponta a ponta? Como que está a qualidade no processo de desenvolvimento? Então é bastante importante que você fomente e garanta junto aí ao seu líder técnico de que esses baselines estão sendo seguidos pelo seu time, pois é isso que vai garantir que no longo prazo, grandes mudanças, tanto de arquitetura quanto de direcionamento do negócio, ou até para garantir que regras existentes continuem funcionando e você não tenha tantos problemas a partir do momento que isso for colocado em produção, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas você precisa, né, garantir que tudo que está sendo entregue com qualidade. Como estão os ambientes para testes? Você tem um ambiente onde você consegue testar de uma maneira fácil em desenvolvimento, em homologação, e como que está o seu ambiente de produção? É extremamente importante que você se preocupe não necessariamente com a infraestrutura, mas com a qualidade dos dados que você tem disponível para que as pessoas consigam fazer os seus testes e que quando for colocar em produção, a tendência de encontrar erros ela seja bem pequena. Por quê? Eu tenho ambientes estáveis onde eu consigo garantir a qualidade dos meus testes e, consequentemente, a qualidade daquilo que eu estou colocando em produção. Como que é o meu processo de homologação? Quem traz a demanda é a pessoa que ajuda na homologação dela? Seja uma tarefa de negócio, aqui eu estou falando de quem? O PM, né? o Business Owner, ele está ajudando na homologação para que aquela tarefa que foi desenvolvida, ela está sendo entregue seguindo todos os critérios de aceite estabelecidos? Ou é uma tarefa puramente técnica, que foi trazido por um tech lead ou por um desenvolvedor sênior aí do seu time? Como que eu garanto se a implementação que a pessoa que fez está aderindo, né, aos critérios que também foram estabelecidos tecnicamente? Está atendendo a uma velocidade, num tempo de resposta, está atendendo algum critério, né, específico aí, técnico? Então você precisa, né, ter muito claro como que é o seu processo de homologação e se o que está considerado como entregue efetivamente está atendendo os critérios de qualidade. Padrões de código. O seu time desenvolve de uma maneira similar ou cada um faz do seu jeito? É extremamente importante que exista um consenso entre o time. Normalmente isso vai ser liderado pelo seu tech lead, mas é importante que você entenda ou fomente esse tipo de discussões também, para que todas as pessoas do time elas tenham uma linha de raciocínio, para que todo mundo, né, tenha um trabalho parecidamente uniforme quando vai entregar um código ali para a base principal. E as pessoas elas sigam esses padrões, senão, à medida que o produto for crescendo, né, o projeto for crescendo, isso vai trazer muito problema no longo prazo. Então,
preocupe-se com a qualidade do código que está sendo desenvolvido. Como que está a disciplina de alerta e monitoramento dentro do software que está sendo entregue? Existe alguma ferramenta que vá monitorar a utilização da aplicação e quando encontrar qualquer tipo de problema, vai alertar o seu time? Isso é extremamente importante que esteja presente no processo de desenvolvimento, pois isso vai te poupar muitas dores de cabeça uma vez que o produto entrar em produção. Você também vai ser responsável pela gestão de débitos técnicos que o seu time vai criar ao longo do tempo. Não necessariamente toda demanda que precisa ser entregue, ela vai ser entregue 100%. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente precisa atingir uma meta de negócio, às vezes a gente precisa validar uma hipótese de negócio e o negócio não tem tempo hábil para poder esperar que a solução perfeita seja criada. Então, muitas vezes a gente vai tomar algumas decisões de caso pensado, onde a gente não vai entregar a solução perfeita, mas a gente vai atender aquela demanda. Só que para a gente, e muitas vezes, atender não somente a demanda e atender tudo que ela precisa de uma forma geral, a gente vai precisar de fasear a nossa entrega e você vai precisar de gerenciar esse trabalho. Então, tenha sempre no seu backlog quais são os débitos técnicos que foram assumidos de forma consciente e alinhe com o seu time e com a área de negócio qual que é o momento ideal ou adequado para quitar aqueles débitos, senão, quanto mais o tempo passar, mais a tendência é de que aquilo vá gerar um efeito cascata aí no seu produto, onde você não vai conseguir escalar ou na velocidade ou na qualidade desejada, desde que esse débito técnico seja sanado. Então é sua responsabilidade garantir que eles vão ser corrigidos aí no curto ou médio prazo. E por fim, as métricas de engenharia. Como eu disse, você no papel de gestor, você precisa olhar para números e saber se o seu time está performando bem ou se o seu produto tem um nível de qualidade aceitável ali para o seu usuário final. Então, basicamente aqui é olhar para a engenharia da coisa. Eu trago 2 exemplos aqui de métricas, existem vários outros, mas eu particularmente gosto de trabalhar bastante com esses, que é os Golden Signals. Como que as minhas aplicações elas se comportam em ambiente de produção? O que são esses Golden Signals? Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que vai explicar um pouco mais no detalhe para você entender, né, o que é esse conceito e como que ele vai se aplicar aí no produto que você gerencia. E o segundo é a Dora Metrics. Também vou deixar um link aqui explicando um pouquinho mais esse conceito, mas basicamente qual que é a efetividade do trabalho do meu time de desenvolvimento está entregando e se o meu time de desenvolvimento está performando bem e o código que está sendo colocado em produção está funcionando com o mínimo de erro possível. Outra responsabilidade que vai recair sobre o Tech Manager é a sustentação do produto que você está trabalhando. Basicamente, garantir com que uma vez que o produto vá para a produção, aquilo está funcionando ou aquilo está dando muito problema. Você vai ser bastante cobrado por isso. Primeira coisa que você precisa entender são quais os canais que o cliente vai ter para poder entrar em contato com você, para poder ou tirar uma dúvida ou para poder reportar algum tipo de problema. Ele vai entrar em contato por WhatsApp, por e-mail, por telefone, seja lá o que for. Você precisa entender qual que é esse canal para aí sim você conseguir estruturar um processo para poder dar uma devolutiva mais rápida e mais assertiva para a pessoa que está te procurando. Uma vez entendendo o canal, qual que é a ferramenta que você vai utilizar para poder fazer a gestão propriamente dita dessas dúvidas, problemas, incidentes que vão surgir a partir daí. No mercado, isso é conhecido como ITSM, Information Technology Service Management, ou seja, ferramentas que vão te ajudar a gerenciar todo esse ciclo de vida, desde a abertura de um chamado até o seu fechamento. Quais são algumas ferramentas bastante conhecidas no mercado e que você pode trazer para a sua empresa ou procurar saber, né, qual ferramenta a gente utiliza para poder avaliar se ela vai atender, né, todos os pré-requisitos que você precisa para fazer uma boa gestão do seu trabalho. Quais são elas? ServiceNow, Jira e Zendesk. São grandes ferramentas de mercado, algumas bem baratas, outras bem mais caras, mas que eu já trabalhei. E se você tem alguma outra recomendação, deixa aqui nos comentários. E por que a gente precisa dessas ferramentas? Para a gente poder fazer propriamente dito a gestão dos incidentes.
Antes da gente falar sobre gestão de incidentes, vamos falar um pouco sobre papéis. Quais são os papéis que precisam ser envolvidos durante esse processo de sustentação? A gente tem basicamente 3 grandes papéis, seguindo, né, a metodologia do I2 aí, para quem não conhece, acho que vale a pena dar uma aprofundada, onde a gente vai ter o papel do N1, que é a pessoa que normalmente faz, né, essa primeira camada ali com o cliente final. A gente tem o papel do N2, que normalmente é o nosso back-office. São profissionais que normalmente eles já detêm um conhecimento maior sobre o produto que está sendo trabalhado e têm acesso a ferramentas, né, para poder fazer algum tipo ali de alteração sistêmica, seja uma alteração de cadastro, seja execução de algum processo que o usuário final ele não consegue fazer por conta própria. E a gente tem um N3, que é basicamente o nosso time especialista, né? Seja o nosso time de desenvolvimento, um time de infraestrutura, um time de banco de dados, ou seja, quando realmente for constatado algum bug ou incidente, esses times eles absorvem a demanda para eles atuarem em cima da correção e reportarem, né, ali a camada N2, N1, de que aquele problema foi resolvido. E por que é importante, né, você entender essa separação, né, de núcleos de atendimento? Porque isso está diretamente relacionado com a gestão da expectativa sobre os problemas que vão ser reportados para você. Então, uma coisa é um usuário reclamando que uma letra de um texto na tela está errada. Outra coisa é toda a sua base reclamando que não consegue colocar um pedido. Então, existem aí severidades, né, níveis de criticidade que o nosso produto ele está enfrentando e que isso vai influenciar diretamente na priorização de tratamento. Você concorda comigo que esse problema do texto errado, ele pode ser reportado, mas ele tem uma prioridade -1, né? Não quero saber disso. E esse problema aqui do checkout do meu produto, né, do meu e-commerce, isso influencia diretamente no negócio. Então, isso tem uma prioridade 0 e, né, todos os esforços vão ser alocados para poder resolver esse problema e a gente poder dar essa devolutiva ali para o cliente final. Então, esses níveis de criticidade, eles vão ditar qual que é o SLA, o nível de Service Level Agreement, né, o acordo de nível de serviço para que a gente consiga atuar em problemas críticos o mais rápido possível e problemas, né, que não tem tanta urgência, eles podem ser acumulados ali no backlog e a gente vai fazer as priorizações, né, assim que tiver capacidade disponível para poder resolvê-los. É importante a gente ter essa ferramenta porque é a ferramenta que vai gerar as métricas que precisamos acompanhar para avaliar se o trabalho está sendo bem feito. Quais são essas métricas? TMA, tempo médio de atendimento, quanto que o seu time demora para poder responder ao cliente final que abriu aquela solicitação. Tempo médio de resolução. Quanto tempo o seu time leva para poder resolver um problema que já foi constatado. Qual que é a quantidade de tickets abertos. Qual que é a quantidade de tickets fechados. Qual que é a quantidade de bugs e incidentes abertos durante o período. Existe uma diferença do que é um incidente, o que é um bug, o que é uma dúvida e um atendimento. Se você ainda tem dúvidas, né, sobre cada um desses conceitos, assiste esse vídeo aqui em cima, que eu também vou explicar um pouquinho melhor, né, qual que é a diferença entre eles. E todas essas métricas, claro que existem muito mais, mas eu estou focando aqui no básico que você precisa saber, elas vão ser base para que você tenha de fato o seu SLA. Né? O SLA ele é importante para que tem muitas empresas que sofrem sanções financeiras, né, se não bater determinado SLA que foi acordado ali muitas vezes em contrato. E é bem importante que você tenha esses números, né, que eu te trouxe aqui agora, para que você faça categorizações, né, de problemas que possam acontecer dentro da sua empresa. Em cima dessas categorizações, SLAs serem criados, né, por criticidade, por feature, enfim. Né, existem várias formas da gente poder mensurar e acompanhar isso ao longo do tempo. Base de conhecimento, né? Todo problema ele gera aí um aprendizado, né? E esse aprendizado ele precisa ser compartilhado com toda a camada. Então, no caso de regras de negócio, né? De procedimentos específicos que precisam ser feitos, essa base de conhecimento deve ser criada e comunicada, né? Ali, principalmente com seus núcleos de atendimento N1 e N2, que é onde vai estar mais próximo ali do cliente final. Isso pode gerar, inclusive, insights para o próprio backlog do produto, né? Como a evolução do produto. Às vezes, tem muito ticket repetido, muitos procedimentos manuais que precisam ser executados, que podem ser automatizados, né? Ou que podem ser resolvidos aí pelo time de desenvolvimento. E o próprio tempo que isso vai te economizar, né? Tendo que ficar explicando a mesma coisa várias vezes, sendo que você pode ter isso registrado em um lugar e compartilhado com diversas pessoas.
Vamos falar agora do pilar de agilidade. Mas antes de continuar, quero te perguntar, tá gostando? Tá curtindo? Então, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e vamos lá. O papel da agilidade, ele é bem delicado, né? Porque isso está diretamente relacionado a como que o processo de trabalho, né, ele vai ser aplicado, né, ali dentro do seu time, qual é a metodologia que vai ser adotada. E muitas vezes, essa disciplina, ela não necessariamente é a responsabilidade do Tech Manager. Ela pode ser dividida ali com o próprio agilista, né? Muitas vezes eu já vi PMs, né, Product Managers, analistas de negócio que executam ali esse papel, mas sem sombra de dúvida, se você não é o responsável, você tem uma influência direta, né, na aplicação dessa disciplina dentro do processo de desenvolvimento. Então sim, você precisa conhecer, entender, né, e se você não é responsável, você precisa influenciar na utilização disso no seu dia a dia de trabalho. Por que isso é importante? Estimativas. Essa é a principal pergunta do negócio. Quando que vai ficar pronto? Então, se você não faz a utilização, né, da disciplina de agilidade dentro do seu processo de desenvolvimento, você não vai ter conhecimento sobre a estimativa que o seu time traz, né, baseado aí no seu histórico. Então, qual que é a complexidade de determinada tarefa, né, quanto tempo as pessoas vão utilizar para poder entregar uma tarefa com aquela determinada complexidade. E isso é o que vai ditar, né, qual que é a capacidade que o seu time tem para poder desenvolver dentro de um período X de tempo. Não adianta nada querer entregar uma tarefa, né, que tem uma complexidade G, por exemplo, né, vou até deixar uma recomendação para você procurar saber um pouco mais sobre quais são metodologias específicas para poder fazer, né, essa mensuração de atividades como esforço. Planning Poker é uma delas. E se o seu time leva 2 semanas para entregar uma tarefa de alta complexidade, como que você entrega em 1 semana uma tarefa que é considerada crítica pelo negócio, mas que o time diz que ela é de alta complexidade? Então você precisa utilizar ao seu favor todo esse histórico de métricas, né, de complexidade que o seu time enxerga em determinadas tarefas, para que você alinhe expectativas com o negócio, com o seu stakeholder, de quando você efetivamente vai fazer essas entregas. Então é extremamente importante a aplicação desse conhecimento. Você vai usar a agilidade para poder ajudar no seu fluxo de trabalho. Seja você adotando Scrum, Kanban, Scrumban ou alguma outra metodologia ágil que a gente encontra no mercado, mas é basicamente ela que vai ditar o ritmo de quanto tempo as coisas vão demorar a acontecer, né? Para que a gente tenha de fato uma entrega, para que a gente consiga dar uma cadência ali dentro do seu time poder trabalhar. E aqui está, né, a gestão e facilitação dos ritos de trabalho, como é que vai ser a gestão da dele, como é que vai ser a minha review, como é que vai ser a minha retro, para que você, né, traga todo esse conhecimento e essa proposta para dentro do seu time e que você seja, né, não necessariamente o facilitador, mas que você seja uma pessoa que vai disseminar a cultura e mostrar para o seu time e para o negócio também por que aquilo é importante. E aí é onde entra a eficiência do fluxo propriamente dito. Né, você vai trabalhar no upstream e no downstream aí do seu processo de desenvolvimento. Então, o upstream é onde as demandas surgem antes de entrar para o desenvolvimento. Então é aqui que você vai trabalhar, né, junto com o PM, junto com o UX, né, caso o seu time possua, sobre qual que é a necessidade do negócio, qual o problema queremos resolver e se existe alguma viabilidade técnica daquilo ser, né, propriamente desenvolvido, e uma visão alto nível, né, de quanto tempo aquilo ali pode demorar, né, para que aquilo seja de fato executado. E aí quando a gente vem para a esteira do downstream entendemos o problema, sabemos que é possível de ser feito e como que o meu time efetivamente vai executar aquela tarefa. Então é aqui que entra o meu refinamento funcional, né, o meu refinamento técnico, o que é preciso ser feito, né, para entregar aquilo, quais são as classes, quais são as tabelas, qual que é os componentes que vão estar envolvidos ali naquela entrega. E, de novo, você não é responsável por como fazer, mas ajudar a orquestrar, né, por quem vai ser feito e quando vai ser entregue. Como que vão ser os testes e a homologação dessas tarefas e como que vai ser o processo de publicação. Isso é extremamente importante, né, para que você tenha todo esse trabalho sendo feito. E por fim, como que você vai quebrar essas histórias para que elas de fato sejam desenvolvidas pelo seu time. Como que você quebra épicos, features
e histórias, como que você atribui tarefas para pessoas específicas que tenham as skills necessárias para poder fazer aquele trabalho e, principalmente, evitar a troca de contextos entre pessoas do mesmo time. É muito mais fácil você identificar quais são tarefas que vão ter algum tipo de correlação entre elas e concentrar numa pessoa específica onde ele não vai ter dependências de outras pessoas e ele vai conseguir, né, ter uma entrega mais fluida e evitar, né, essa troca de contexto que prejudica bastante a produtividade das pessoas. E não menos importante, o pilar de pessoas. Aqui que eu acredito que está a grande diferença do Tech Lead para o Tech Manager. O Tech Lead, ele avalia o aspecto técnico das pessoas que estão chegando para dentro do time. O Tech Manager precisa avaliar os comportamentos que aquela nova pessoa vai trazer para dentro do time. Então, normalmente, o Tech Manager ele fica responsável pela gestão das pessoas que fazem parte de um time de desenvolvimento. E o que um Tech Manager normalmente faz dentro do pilar de pessoas? O primeiro deles é contratações. Quem vai fazer parte do seu time? É extremamente importante que esse processo ele seja feito em conjunto com a liderança técnica, porque de nada adianta trazer uma pessoa que tem bons comportamentos se ela não tem o conhecimento adequado para poder exercer a sua função. Então é extremamente importante que você avalie qual que é a stack de desenvolvimento que precisam ter e qual que é o nível de senioridade que você espera dessas pessoas, para você não perder um candidato em potencial que atende 60%, 70% da sua expectativa, mas que pode se desenvolver, ou se realmente é uma posição crítica que somente uma pessoa que dominar aquela tecnologia precisa fazer parte do time, como exemplo, um tech lead, né? Uma liderança técnica que você esteja buscando, por exemplo. É extremamente importante também que você alinhe a expectativa com a pessoa que você vai trazer para o seu time. É esperado dela um papel de liderança, é esperado dela o conhecimento e atitude de um profissional júnior, pleno, sênior. Isso é bem importante para que você não tenha turnover ao longo da formação do seu time. Pois se você tem uma expectativa clara e aquela expectativa ela não se concretiza nos primeiros meses de trabalho, nem o profissional nem você vai ficar frustrado porque foi deixado claro logo no início da sua jornada de trabalho. E outra responsabilidade do Tech Manager também, de novo, não sua responsabilidade, mas você pode ajudar a influenciar e moldar como que funciona o processo de onboarding de novos membros dentro do seu time. Como que está a documentação, o que a pessoa precisa fazer para baixar o projeto, para rodar na sua máquina, quais são os conhecimentos de negócio que ela precisa ter, que normalmente está disseminado entre diversas pessoas dentro da equipe, e isso volta com aquele tópico sobre documentação que eu falei. Então, é sim, né, sua responsabilidade, ou pelo menos influenciar, que esse processo de onboard ele seja o mais simples possível, seja o mais tranquilo possível, pois se você faz um bom onboard, rapidamente o novo colaborador já consegue ajudar, né, já consegue fazer entregas, que é o que você precisa gerenciar. Outro papel bem importante que você precisa fazer com uma certa recorrência é acompanhar o one-on-ones e fazer rodadas de feedback com os membros do seu time. Por que é importante o one-on-one? Primeiro, o principal objetivo de ter essa rodada de conversa com os seus liderados é para que você estabeleça uma relação de confiança com eles. A partir dessa confiança construída, é aqui onde você vai dar o próximo passo para trabalhar no plano de desenvolvimento individual de cada uma dessas pessoas, ou PDI. Diversas empresas têm nomenclaturas diferentes, mas basicamente consiste em o que eu posso fazer em conjunto com você, e repara a palavra em conjunto, para que você progrida dentro da empresa e para que você cresça como profissional. E o seu papel é trazer clareza, é fazer as perguntas certas e ajudar essa pessoa a montar um plano para que ela se desenvolva e para que ela cresça tanto na empresa quanto na sua carreira. Mas é responsabilidade da própria pessoa ter esse crescimento de carreira. Então, o seu papel é incentivar e dar direção, mas é a própria pessoa que vai correr atrás disso. E isso é bastante importante, pois, à medida que o tempo passa e as pessoas querem ser promovidas ou elas querem, né, ter um aumento salarial, é esse tipo de plano que vai te trazer essa clareza se a pessoa realmente se desenvolveu, se ela entregou o que era esperado dela para poder justificar ou não, né, uma promoção ou mérito salarial. E principalmente, com essa relação de confiança criada com o seu liderado,
você pode falar o que ele está fazendo bem e o que ele pode melhorar, e constantemente, né, podem surgir daí, inclusive, atividades para que ele inclua no seu próprio PDI, né, que não necessariamente sejam técnicas, como comunicação, negociação, influência, etc. Vai muito de acordo, né, com o que a pessoa está buscando para a carreira dela, e cabe a você identificar oportunidades, né, e dar esses desafios para que as pessoas se desenvolvam e que elas tragam valor aí para o negócio. E falando sobre PDI, essa é uma dúvida, né, bastante comum. Como que eu desenvolvo pessoas? Uma boa prática é que você faça um mapa de competências do produto que você é responsável. Como assim? Quais são as tecnologias, conhecimentos que todas as pessoas deveriam ter de acordo com o seu nível de senioridade? Então é como se você fizesse uma tabelinha onde, vou trazer aqui como exemplo, um produto construído de APIs que utiliza Java no back-end e ele faz comunicação entre diversos microserviços como uma arquitetura de exemplo. Então a pessoa precisa saber sobre Java, a pessoa precisa saber sobre estrutura de dados, a pessoa precisa saber sobre banco de dados, a pessoa precisa saber sobre sistemas de mensageria, comunicação via APIs, e você plota um mapa falando quais são os níveis de conhecimento que cada uma das pessoas do seu time possui dentro daquelas competências e quais são recursos que as pessoas poderiam estudar para que ela aumente o seu conhecimento. E ao longo do tempo, o conhecimento da equipe evolui em determinado assunto e você consiga mapear quais são as suas fraquezas e fortalezas dentro de um conhecimento específico dentro do seu time. E esse mapa de competência é importante exatamente para você poder formalizar aonde as pessoas estão atualmente e aonde você espera ou elas mesmas esperam estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Isso é extremamente importante, mais uma vez, para que você crie mecanismos para poder defender promoções ou méritos e as coisas ficarem claras na cabeça da pessoa sobre não fui promovido por A, B e C, não sou reconhecido como deveria, então isso é extremamente importante. E é importante também que você utilize metas SMART para você criar esses PDIs. Então é muito vago quando você fala que uma pessoa precisa ser melhor em Java. Mas o que é ser melhor em Java, por exemplo? Eu preciso entender o que são generics, o que são classes abstratas, eu preciso entender o que são funções lambda. Por exemplo, crie um plano onde a pessoa precisa aprender, né, cada um desses 3 temas e o que você considera como fator de sucesso para que aquele objetivo seja alcançado. É a pessoa, por exemplo, fazer uma palestra para todos os membros do time ensinando para que serve, né, cada um desses conceitos e como eles se aplicam dentro do projeto atual. Isso é uma meta SMART. SMART é conhecido por específico, mensurável, alcançável, realista e que tenha um intervalo de tempo. Então, trazendo esse conceito para a prática, como eu falei, eu preciso que você aprenda o que são generics em Java em 3 meses e para você apresentar para toda uma equipe. Isso é um exemplo de uma meta SMART. Outra coisa bem importante que você vai ser bastante demandado enquanto um Tech Manager é a gestão de conflitos. E a gestão de conflitos ela pode assumir 2 formas. Primeiro, gestão de conflitos de negócio e gestão de conflitos de pessoas. Para a gestão de conflitos de negócio, é a seguinte dor que todo mundo passa. O negócio precisa disso para ontem e a gente não consegue entregar, talvez dentro da data prevista. Então é aqui que a gente precisa fazer exercícios sobre priorizações, débitos técnicos, MVPs para poder validar conceito. Então você vai precisar atuar estrategicamente na construção do produto e priorizar em conjunto com o seu time aquilo que vai entregar maior valor no menor tempo possível. E quando a gente fala de gestão de conflito de pessoas, é onde acontecem sobre expectativas não estar sendo alcançadas, atrito entre pessoas do mesmo time, e você precisa ser a pessoa que faz o papel de conciliador e mediador para que uma solução emerja das pessoas que estão dentro desse conflito e que você encaminhe elas para a melhor saída possível. E não necessariamente é você que tem que oferecer qual que é a resposta que tem que ser dada, mas você tem que fazer as perguntas certas para as pessoas chegarem num consenso sobre o que resolveria aquele problema e acompanhar dentro de um período de tempo específico com um objetivo específico se a gente está tendo sucesso ou não para poder resolver esse tipo de conflito. E se não tiver, medidas extremas talvez tenham que ser tomadas, e uma delas é desligamento, que é a sua 4ª grande
responsabilidade enquanto gestão de pessoas. Para o desligamento, uma das coisas mais importantes que você precisa levar em consideração na sua carreira é: para uma pessoa ser desligada, ela nunca pode ter sido pega de surpresa. Por isso que é bastante importante essa proximidade de feedbacks, de relação de confiança com a pessoa, pois se ela não está mandando bem, se ela precisa se desenvolver e ela não se desenvolve, se ela não entrega um trabalho de qualidade, ela sabe disso, o desligamento ele é uma atitude natural para poder manter pessoas de alto rendimento dentro de um time. E se a pessoa não está performando bem, ou se ela tem um conflito que provavelmente pode ocasionar um desligamento, você precisa deixar ela sempre ciente de que isso possa acontecer, para não acontecer dessa pessoa dizer que não estava sabendo, dizer que foi feita de uma forma não tão legal. Então você precisa se resguardar enquanto gestão também, para que as pessoas sempre saibam, tentem passar a maior nível de clareza possível sobre quais são as possíveis caminhos que ela pode ter dentro da empresa de acordo com as suas ações. E uma vez essa pessoa sabendo do risco e o desligamento efetivamente acontecendo, como que você tem um processo sobre quais são todos os acessos que eu preciso remover dessa pessoa para que você garanta a integridade das informações da sua empresa. E também é bastante importante que você dê transparência para o time. Sempre que um desligamento acontecer, junte seu time, comunique os motivos, o porquê que aconteceu, porquê que você teve que tomar aquela decisão, para que você passe transparência, inclusive para as pessoas, de que vocês fazem parte de um time de alta performance e por algum motivo, ou por N motivos, essa pessoa ela não se adequava e aí você teve que tomar essa medida mais enérgica para poder acalmar os ânimos ou para poder colocar as coisas na direção que ela deveria. E é isso, pessoal. De uma maneira bem geral, claro que eu passei bem por alto sobre diversas responsabilidades, mas que cada uma delas por si só, a gente pode falar horas e horas sobre diversos conteúdos e metodologias, mas é para te dar uma visão bem holística do que se espera e como você pode ser um Tech Manager melhor. Se você gostou e ficou aqui até o final, te peço para poder curtir o vídeo, para poder se inscrever no canal e para poder nos acompanhar ao longo dessa grande trajetória, que é o que a gente vai fazer ao longo desse ano. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.